Bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco. Hoje nós não tivemos o eletrocardiograma que normalmente o Tiago Sá nos apresenta, ele está com problemas externos e não pôde comparecer, por isso a gente está começando um pouquinho mais tarde, para poder cumprir a nossa agenda e terminar impreterivelmente às 13h30. Eu queria passar alguns informes antes do começo da sessão. Eu acho que a maioria dos senhores já tem ideia de que nós temos agora uma outra atividade científica regular no hospital, que é às sextas-feiras, às 12 horas, começa às 12 horas, termina às 13h30, chama-se Sexta Consciência, e é um rodízio de sessões. Eu já avisei isso aqui na última sessão clínica. Nas próximas 2 sextas-feiras, nós não vamos ter a Sexta Consciência, porque antecede o Carnaval, e normalmente tem muita gente viajando, e naturalmente logo após o Carnaval também nós não teremos, e retomaremos então no dia 10 de março as nossas sessões de Sexta Consciência. A sessão clínica hoje nós faremos normalmente, na quarta-feira de cinzas naturalmente não haverá, e retornaremos então na quarta-feira seguinte. Eu então queria fazer inicialmente a apresentação dessa sessão de hoje, e agradecendo enormemente ao Dr. Luiz Antônio Campos, que todos os senhores conhecem, é uma pessoa de um espírito acadêmico extremamente relevante, tem participado, ora como debatedor, e já pela segunda vez trazendo um caso do qual ele fez parte da equipe assistente, conduzindo o caso, e sem dúvida nenhuma sempre casos bastante interessantes. Eu, como faço questão de não tomar conhecimento do caso antes da sessão, até para que eu também possa participar das discussões, eu tenho certeza que, mesmo não conhecendo, a gente vai ter um início de tarde aqui de bastante elaboração de novos conhecimentos, inclusive pelo gabarito dos debatedores que foram aqui escolhidos pelo Dr. Luiz Antônio. Eu vou chamá-lo então para que possa assumir os trabalhos e para que ele possa então fazer a apresentação dos demais participantes da sessão. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez pela sua participação. Bom, meus queridos amigos, muito boa tarde. Antes de iniciar a sessão, eu gostaria de fazer um agradecimento formal, já que o André, como coordenador do CEPRO, do Ambiente do Ensino, da Pesquisa e da Inovação no Hospital Procardíaco, agradeceu a minha participação. Eu retribuo a ele, a todo o ambiente do Centro de Estudos do Procardíaco, o agradecimento. E não posso deixar de agradecer ao nosso diretor clínico, professor doutor Evandro Tinoco Mesquita, que nos últimos 6 meses, a contar de 31 de agosto, coparticipou do 3º convite que em 6 meses eu recebo para ora ser debatedor, ora ser moderador das sessões clínicas gerais dessa instituição, que, como eu, este ano completará 58 anos de idade, e a despeito da 6ª década que se aproxima, ela se mantém jovial, dinâmica, produtiva e absolutamente encantada com o ambiente médico, que jamais dispensa a tríade de assistência, ensino, pesquisa, qualidade assistencial. De maneira que é um prazer muito grande estar mais uma vez nesse auditório, que eu conheço muito bem e que nós vamos desfrutar de um período aí, agora de 1h15 aproximadamente, numa revisão clínica muito interessante, calcada, baseada em um caso clínico. Eu gostaria de convidar a doutora Natália Monerá, residente de 1º ano, quase caminhando para o 2º ano, na transição. Ela será a nossa apresentadora, e quero apresentar a vocês também o nosso corpo de debatedores,
que dispensam apresentações, não somente porque são pessoas muito conhecidas, extremamente qualificadas e reconhecidas por isso, mas porque fazem parte da prata da casa do Hospital Procardíaco, ou seja, desse corpo clínico admirável que Evandro Tinoco Mesquita tem o prazer, há quase uma década e meia, de dirigir do ponto de vista clínico. Nós temos o doutor Luiz Lazzarini e a doutora Camila Albino, representando o núcleo da pneumologia do hospital. Temos a doutora Ana Amaral, representando a sala de emergência, o departamento de emergência do hospital. O doutor Fernando, representando a UTI cirúrgica, o pós-operatório do hospital, em substituição à coordenadora a doutora Ana Karenina, que por motivo de cunho familiar, de extrema relevância, não pôde aqui comparecer. Professor doutor Marcelo Montera, que realiza esse admirável trabalho no Centro de Insuficiência Cardíaca do Hospital Procardíaco há muitos anos, a doutora Juliana Seixas, que representa o grupo da infectologia e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do hospital, e contaríamos com a presença também do doutor Anderson Nassar, grande cirurgião torácico, que participou de maneira absolutamente brilhante nesse caso, mas que não teve a oportunidade de comparecer por aspectos eminentemente profissionais. Esse é um caso clínico muito interessante. Eu tive a oportunidade de participar com todas as pessoas que eu acabei de elencar, que compõem o nosso grupo de debatedores da condução clínica. Este paciente eu conheci à internação no Hospital Procardíaco. Ele vinha sendo acompanhado há década e meia, aproximadamente, por um ilustre cardiologista, professor universitário da cidade do Rio de Janeiro, e um grande oncologista. Ambos solicitaram-me uma coparticipação no caso para que a gente pudesse colaborar com os aspectos clínicos do diagnóstico, do manejo e, enfim, das tomadas de decisão. Nós vamos ter a seguinte dinâmica nessa sessão. De uma maneira contínua, a doutora Natália vai apresentar todos os dados que foram compilados do prontuário até um momento que nós colocaremos em debate hipóteses diagnósticas e conduta. Nesse momento, a gente interrompe, os debatedores se posicionam, bem como toda a assistência. Se durante a apresentação dela houver alguma dúvida ou algum ponto que não esteja claro, fiquem à vontade para interromper e, obviamente, perguntar. Natália, com a palavra. Obrigada, boa tarde a todos, obrigada pela presença. Vamos ao caso de espinéia na sala de emergência, dilema diagnóstico. Um paciente masculino de 78 anos, casado, ex-jogador de vôlei, medalhista do Pan-Americano há uns bons anos atrás. Ele foi admitido na emergência do Hospital Procardíaco no dia 23 de novembro do ano passado. Eu quero chamar a atenção que esse medalhista pan-americano não foi olímpico, porque a primeira foi em 84. A medalha de prata de 84, Bernard e companhia. Porém, esse homem foi 2 vezes campeão pan-americano, com um detalhe: o levantador dele no Botafogo, time onde ele jogou muitos anos, era Carlos Alberto Nussmann, presidente do COB e ex-jogador de vôlei. E ele dava muita bronca no Nussmann porque não levantava bem a bola para ele. Me falou isso várias vezes. Vamos adiante. Como queixa principal, falta de ar. Ele possui um atendimento prévio em outro hospital no dia 13 de novembro de 2016, onde foi diagnosticado como desidratação. Com isso, ele aumentou a ingesta hídrica para 5 litros por dia. No dia 21, 2 dias antes da admissão ele aqui no hospital, ele observou um edema de membros inferiores e bolsa escrotal. Além disso, uma tosse com secreção hialina sem febre. Como história patológica pregressa, ele era hipertenso, um infarto em 2001, um infarto extenso, que culminou numa cirurgia de revascularização miocárdica, mais uma troca valvar mitral mecânica no mesmo ano. Só para chamar a atenção, a troca valvar mitral foi decorrente de uma insuficiência mitral aguda, secundária à necrose da musculatura póstero-medial, do aparelho valvar mitral, intratável. Então foi uma cirurgia emergencial,
por uma alteração estrutural miocárdica secundária ao infarto e que culminou com a sua revascularização. Um detalhe interessante, importante, no pós-operatório imediato, dentro das primeiras 2 semanas, esse paciente faz uma endocardite infecciosa, com hemoculturas positivas, não é levado a uma reintervenção, o tratamento conservador ele foi exitoso, houve sucesso. Isso foi em 2001. Além disso, havia um diagnóstico de leucemia mieloide crônica desde 2004, que era tratado com imatinib. Negava tabagismo e etilismo e usava essas medicações: varfarina, 5 mg dia de forma irregular, imatinib, que é o Glivec, 400 mg dia, espironolactona, carvedilol, alopurinol, lisinopril e o conhecido como Vastarel. Só para chamar a atenção que o paciente não usava ácido acetil salicílico, ele era um anticoagulado, a prótese valvar mitral mecânica, mas não havia terapia antiplaquetária. A trimetazidina, com muito cuidado e, digamos assim, tato, foi rapidamente suspensa. É uma droga que hoje só reúne indicação clínica absolutamente pertinente em pacientes com angina refratária. Ela e ivabradina podem ser associados com medicamentos de última entrada, de última associação. Não se tratava de uma angina refratária, não tinha por que o paciente fazer uso de trimetazidina. As demais drogas foram reconciliadas, bem como outras que foram introduzidas. O exame físico da admissão: uma pressão arterial de 100 por 60, frequência cardíaca de 85, saturação de oxigênio em ar ambiente 98%. Afebril, e encontrava-se hipocorado, 2 cruzes em 4, acianótico, com extremidades quentes, com uma perfusão lentificada. Aparelho cardiovascular: um ritmo cardíaco regular com presença de B3. Aparelho respiratório: um murmúrio vesicular abolido em 2/3 inferiores à esquerda. Um abdômen com refluxo hepatojugular presente, peristalse presente, flácido, indolor à palpação. E um membro inferior com edema de 2 cruzes em 4, bilateral, com pulso presente, panturrilha livre. Chamava atenção ainda no exame físico, petequias em membros superiores. Esses são os exames laboratoriais da admissão. Desculpe, a queixa de Vidal é membro inferior. Falta de ar, a queixa principal dele. Qual tipo? Já culminando em pequenos esforços. Classe funcional 3 da New York Heart Association. Súbita, evolutiva. Evolutiva. A partir daquele momento da hiperidratação. 5 dias antecedendo a internação hospitalar, aproximadamente. 5 a 7 dias. Esses são os exames laboratoriais da admissão. Está em negrito os principais, né, no caso com alteração. Uma hemoglobina de 7,6, um hematócrito de 23,8, um sódio de 125, um INR de 12,5, mostrava já como ele usava a varfarina de forma irregular, um PCR de 12,1, BNP de 567. Acho que esse momento do painel laboratorial, Evandro quer comentar. É claro que a gente vai discutir insuficiência cardíaca e obviamente, é o que o paciente parece estar apresentando. Né? Às vezes a gente não tem ideia o quanto as pessoas, né, podem, frente a uma recomendação médica, trigar, por exemplo, alguns comportamentos anormais. Eu já tive a oportunidade de ver indivíduo com potomania e, a partir de uma recomendação médica de aumentar a ingesta hídrica, abrir a boca debaixo do chuveiro e fazer uma síndrome congestiva por um excesso de ingesta hídrica. É só para dizer a vocês como, às vezes, a doença mental, e às vezes a gente tem uma orientação, e um indivíduo que tem um problema mental, ele pode sair de uma desidratação por um quadro de uma síndrome congestiva, mesmo com função sistólica preservada, que não deve ser o caso. Perfeito. Professor Kovac? Com relação à hiperidratação. E muitas vezes não há nenhuma informação ao paciente sobre a quantidade de sal que ele pode estar ingerindo. E aí ele pode estar, por exemplo, tomando sopas que tem muito sal,
e ele já está no limiar de uma descompensação com insuficiência cardíaca. Então esse sal, que eventualmente ninguém avisou que não abusasse, esses 5 litros de hidratação, que eu acho um exagero também, e no entanto ele chega aqui com uma pressão arterial de 100 por 60. Exato. Com toda a hiperidratação, e não sei se instruído para não tomar tanto sal quanto não deveria, se isso aconteceu talvez em função de produzir uma insuficiência cardíaca. Bom, os dois comentários são muito importantes. Indubitavelmente, uma pressão sistólica limítrofe. O paciente não está taquicárdico, mas ele está congesto, está quente e a perfusão periférica ao exame clínico não era das mais apropriadas. Alguma dúvida ainda nesses dados aqui? Passa o próximo slide, Natália. Os dados de laboratório, só para a gente frisar, chamavam a atenção uma anemia marcada, indubitavelmente uma hiponatremia considerável, a perspectiva de um distúrbio de coagulação com INR extremamente extrapolado, marcador inflamatório PCR-T inespecífico, porém presente, e um BNP que efetivamente salta aos olhos de um paciente, digamos assim, que vem no ambiente de emergência, ou seja, dados bastante significativos. O que mais me chamou a atenção nesse painel laboratorial é que a gasometria arterial veio bastante apropriada. Uma alcalose respiratória, um certo e leve grau de alcalemia respiratória, não há um distúrbio metabólico presente, e o lactato, eu diria que surpreendentemente normal, dentro de todo esse contexto. Algum comentário adicional sobre o laboratório? Montera? Vamos adiante. Então, vamos adiante. Foi feito também um eletrocardiograma na admissão, 4.340. Foi feito também um eletrocardiograma na admissão, que infelizmente a gente não teve acesso por ter sido entregue ao paciente no momento da alta, mas que era um ritmo sinusal com sinais de sobrecarga de câmara esquerda. O raio-x de tórax, realizado na emergência do hospital, nós também não conseguimos recuperar a imagem, enfim, ela não estava digitalizada, a família levou o material com ela, mas mostrava basicamente um padrão levemente congestivo à direita, com um mínimo derrame pleural à direita e um vultoso velamento do hemitórax esquerdo. Há uma imagem tomográfica que Lazzarini e Camila vão descrever para nós e que é bastante sugestiva de um grande derrame pleural à esquerda. Ainda na emergência foi realizado um ecocardiograma transtorácico que mostrou uma disfunção sistólica grave do VE, uma prótese mecânica em posição mitral aparentemente normofuncionante, uma cava dilatada, um derrame pleural laminar à direita e um importante derrame pleural à esquerda. Eu tive acesso a alguns ecocardiogramas prévios desse paciente, inclusive o prévio ao uso do imatinib em 2004, no instituto onde ele fazia tratamento da leucemia mieloide crônica, e tirando o derrame pleural, as outras características desse eco são bem compatíveis com o prévio. Um dado importante é que, como approach inicial na emergência, um paciente dispneico, quente, úmido, dentro de todo esse contexto, esse ecocardiograma mostrando um padrão congestivo hipervolêmico com disfunção sistólica, o paciente recebeu 40 miligramas de furosemida IV, 2 ampolas de Lasix. Acessada a veia profunda, jugular interna esquerda, e imediatamente após essa administração, a pressão sistólica sofre uma decapitação para em torno de 80, 85, e a perfusão periférica se compromete, sendo imediatamente associado, na sala de emergência, dobutamina. Uma dose baixa, em torno de 5 microgramas quilo por minuto. Apenas para que vocês tenham a ideia inicial de como o paciente foi recebido e o raciocínio clínico da equipe da emergência. Foi realizado um complexo protrombínico e um concentrado de hemácias para esse paciente, onde o INR chegou a 1,52. Foi contactada a equipe de pneumologia do hospital,
onde realizou-se toracocentese com saída de um líquido sanguinolento, seguida de drenagem torácica. Essa é a tomografia de tórax pós-procedimento. Lazzarini e Camila poderiam comentar? Existe toda uma descrição inicial de um lado cardiológico, né? Então, um paciente que já era cardiopata, uma descrição clínica de insuficiência cardíaca, mas quando nós olhamos o raio-x e a tomografia, o que se espera num paciente com insuficiência cardíaca é, primeiro, em 60%, 70% dos casos, existe um derrame bilateral. Em torno de 20%, 25%, 30% dos casos, o derrame pode ser predominantemente somente à direita. Em torno de 5% a 10% dos casos, o derrame pode ser unicamente à esquerda. Então, o simples achado de um derrame pleural unicamente do lado esquerdo num paciente com insuficiência cardíaca é possível. Só é improvável, mas não é impossível de acontecer. Porém, quando nós olhamos a tomografia, não é uma imagem tomográfica ou radiológica que lembre o que a gente esperaria ver num paciente com insuficiência cardíaca, ou seja, um derrame transudativo em que você percebe um líquido de característica homogênea. Você percebe várias áreas, e se via isso no exame tomográfico dele, áreas que parecem de septações e um derrame, inclusive, que tem uma extensão anterior e na pleura mediastinal, mostrando que provavelmente o conteúdo proteico desse material era muito elevado, o que falava contra a esse líquido ser simplesmente de insuficiência cardíaca. Tá. Não sei se continuam falando. Não, pode parar. Camila, algum comentário adicional? Só lembrando que o próprio ultrassom também sugeria fibrina. Muito bem. O ultrassom não, na realidade o ecocardiograma, né? Doutora Ana Amaral. A imagem pleural. Acho que só para talvez a gente contextualizar um pouquinho melhor o caso, eu inclusive participei desse caso no momento da chegada dele, inclusive fiz o contato com o Lazzarini, que finalzinho de tarde, aquele meu telefonema sempre é meio apavorante, que eu sempre ligo com alguma bombinha, ele recém-saído do hospital, coitado, volta. Eu falei, Lazzarini, tem alguma coisa aqui que você precisa ver e ajudar a gente. A impressão, como você próprio já falou, quando o paciente chega com esse passado de infarto, de cirurgia, de troca valvar, e já sabidamente ter um quadro de insuficiência cardíaca, chega com dispneia, depois de ter tido aí um exagero, né, de reposição hídrica, orientado por algum outro colega, a ideia mesmo é que fosse uma insuficiência cardíaca descompensada, e primeiramente ele foi tratado dessa forma na emergência. Foi até fisioterapia para tentar fazer ventilação não invasiva, porque ele chega no primeiro momento antes do oxigênio com algum grau de hipoxemia, com esforço respiratório. Logo que sai o laboratório, a gente já chama a atenção essa anemia com esse INR alargado, num paciente com uso irregular de Marevan, ausculta pulmonar abolida à esquerda, e aí a gente já começa a pensar, será que teve algum trauma, será que teve um sangramento, será que isso é um hemotórax? E aí, nesse momento, com a confirmação do raio-x, que a gente já aciona a pneumologia para poder ajudar nesse contexto. Foi feito complexo protrombínico, acho que caberia espaço para a vitamina K também, que deveria ter sido feito. Acho que isso pode ter sido uma falha nossa do atendimento inicial, que mesmo com o complexo protrombínico cabe a vitamina K. E realmente, um pouco depois do início do nosso tratamento, esse paciente instabiliza mais e realmente começa a apresentar para a gente sinais de hipoperfusão, e nesse contexto entrando até com redução do nível de consciência, não só com PA, mas redução do nível de consciência, e aí entra a dobutamina. Depois que a gente estabiliza a crase sanguínea, é puncionado, e o Lazzarini entra, enfim, a gente consegue estabilizá-lo, confirmar com a tomografia, e ele realmente tem acesso à imagem e programa o procedimento de drenagem desse tórax. Muito obrigado, Ana. Vamos adiante, que nós vamos ter um momento da nossa discussão. Aí estão as hipóteses diagnósticas formuladas. Insuficiência cardíaca descompensada, uma neoplasia em atividade. Quem chegou um pouquinho depois, o paciente é portador de uma leucemia mieloide crônica há 13 anos, em uso rotineiro de imatinib, o Glivec, desde então, e um acompanhamento bastante próximo, em princípio com remissão da doença, um processo inflamatório / infeccioso pleuropulmonar,
um hemotórax por distúrbio da coagulação. Chamaria atenção que havia uma extrapolação do INR, 12,5, uma extrapolação da proteína C reativa titulada de 12,3, não havia leucocitose, 4.300 leucócitos, mas o paciente usa uma droga imunossupressora. Enfim, o contexto era esse. Então, antes da gente abrir para assistência, a Ana já se posicionou, era o momento que eu justamente iria instala, não, absolutamente, sobre a abordagem sindrômica na sala de emergência. A Ana foi muito clara em dizer que, indubitavelmente, a primeira síndrome que traz o paciente a análise de sinais e sintomas, indubitavelmente, era uma síndrome respiratória supostamente de origem cardiogênica, ou talvez exclusivamente cardiogênica, mas os aspectos de imagem, os dados laboratoriais, enfim, fizeram talvez surgirem outras hipóteses. Essas foram as formuladas já no ambiente da emergência, antes do paciente subir a terapia intensiva. Então, a Ana já se colocou muito bem, a pneumologia também. Eu gostaria que o Marcelo Montero agora pudesse comentar o perfil cardiovascular desse paciente. Marcelo, por favor. Na avaliação do doente com dispneia, dentro do critério de segmento, são 4 coisas que você tem que ter. Dispneia de origem cardiogênica, sim ou não? Primeira etapa da diretriz brasileira. Você sugere Framingham. Ele tem Framingham positivos, 2 critérios major, 1 critério minor, história pregressa de intervenção cirúrgica. Então, doente de alta probabilidade de ter IC, com BNP elevado, doente tem IC. Ponto. Então, IC sim, sistólica, crônica agudizada, quente congesto. Esse é o diagnóstico de sala de emergência. Aí vem a segunda questão, esse é o primeiro ponto. Quando você faz o diagnóstico de IC, qual é a segunda recomendação? Você tem a obrigação, agora de acordo com a diretriz europeia, dentro da sala de emergência, estimar causa e em 50% a 70% dos casos a possibilidade de ter fator coadjuvante ou chamada comorbidade. Por quê? Porque a comorbidade ela implica não somente num tratamento paralelo ao IC, como também impacta no prognóstico. Nesse meio tempo, você também tem que, ao mesmo tempo, estimar o risco do doente, para saber se é um doente que fica na sala de emergência, se vai para terapia intensiva, se vai para coronária ou se vai para semi-intensiva. Na admissão do doente, o risco admissional do doente é o considerado doente de baixo risco. Frequência respiratória abaixo de 25, pressão arterial sistólica acima de 110, não tem nenhum sinal de choque cardiogênico, arritmia ou insuficiência respiratória, saturação superior a 90. Esse é considerado chamado com creatinina normal, é o chamado doente de baixo risco, mortalidade 2,4%. É um paciente que pode ser abordado dentro da sala de emergência, para depois, com calma, de se definir a unidade que ele vai. A partir daí, quando ele chega o exame, então você já tem o diagnóstico de C, já tem o diagnóstico de perfil de risco, agora você vai atrás do diagnóstico de comorbidade. É o doente que chega com INR alargado, com anemia e hiponatremia, sem disfunção orgânica, ou seja, não tem disfunção renal, com leve alteração das bilirrubinas, esse paciente perfundindo bem. Então, tem uma síndrome edemigênica do contexto da IC, estaria indicado associado a diurético, repor solução salina para ele. O sódio tem que ficar superior a 130. Esse é o alvo para que ele possa responder bem à furosemida e não desenvolva hipotensão com uso de vasodilatador. Anemia de 7,6 com 12, com PCR de 12. Então, tem um processo inflamatório associado, que pode ser secundário ou primariamente a presença de sangue dentro do tórax, uma vez que já chegou com esse diagnóstico, com derrame pleural unilateral. Unilateral, no indivíduo de 76 anos de idade, os diagnósticos todos aqui contemplam isso. É uma síndrome inflamatória, só que é um doente que tem um leuco não tão alterado, mas tem uma história de leucemia, ou seja, é um doente imunossuprimido cronicamente. Poderia até ser anérgico, mas consegue, com isso, não subir leucócito, mas subir PCR. Então, entra na linha de investigação, porque nesses doentes que é muito comum acontecer, quando você anticoagula e alarga o INR desmascara a doença.
Ou ele desmarcar um câncer de colo, ele começa a sangrar. Ou ele desmascara uma MAVE, ele sangra no duodeno. Ou ele tem uma neoplasia de pulmão, sangra o pulmão. Ou tem uma infecção e sangra pela infecção. Então, obrigatoriamente, você tem que agora estar tratando a IC, tem que corrigir o sódio, tem que talvez corrigir a anemia, mas tem que agora atrás também da comorbidade. Quantos por cento dos doentes têm mais de uma comorbidade? 50%. Quantos por cento dos doentes têm uma comorbidade? 90%. Quantos por cento dos doentes têm 5 comorbidades? Esse doente já tem 5 comorbidades. 70% dos doentes. Então, a comorbidade faz parte do processo da IC. Então, tudo que está aqui faz parte do processo. Muito bem. Luiz, o Marcelo fez um painel bastante abrangente e concordo plenamente com o que foi dito. E aquelas hipóteses diagnósticas são todas bastante consistentes. E sangue na pleura, né? Um paciente tomando anticoagulante, com anemia e com inflamação. Claro que a primeira hipótese mais simples seria do hemotórax. Naturalmente, um paciente imunossuprimido, usando imatinib, que por si só já pode provocar efusão pleural. O remédio em si pode provocar efusão pleural. Então também seria uma outra causa, ou de coadjuvante ou como causa principal. O paciente inflamado, aí entra tuberculose, várias outras etiologias infecciosas, que foi colocado naquele item 3. E neoplasia não parece ter atividade, mas sempre entra no diagnóstico diferencial do derrame pleural hemorrágico. Então, naturalmente, a IC descompensada, como o Marcelo falou, é a base, porém não explica tudo. Neoplasia em atividade pode ser um diagnóstico diferencial, mas talvez não tão provável, porque estava controlada a doença. O remédio, fármaco, imatinib, pode estar contribuindo e, naturalmente, as inúmeras possibilidades de infecciosas pleurais no indivíduo imunossuprimido, a tuberculose eu colocaria como bastante forte também. E o hemotórax, claro, que seria o mais simples e mais óbvio. Muito obrigado, Fernando. Professor Evandro Tinoco Mesquita, por enquanto não. André Volchan, não. Professor Jorge Sabino. Monteiro ultrapassou todo o limite da clínica aqui, né? Já fechou bastante dados aí. Eu só completar o que o Fernando falou sobre o Glivec, mitimib, que ele traz junto com ele uma série de efeitos colaterais importantes. Um rosário. Dentre eles, a retenção hídrica, que aí vai deflagrar tudo que a gente assistiu aí, insuficiência cardíaca congestiva e tudo mais. E um dado que eu observei que no laboratório não constava, talvez mais à frente, que é o hipotireoidismo, que faz parte também de um dos efeitos colaterais da droga. Então, seria mais um dado para a gente buscar para esse paciente como adjuvante no contexto todo. Muito bem, muito bem. Então, podemos avançar? Vamos lá, Natália. Respondendo à pergunta, a função tireoidiana era normal. Em relação à análise do líquido pleural, Lazzarini, Camila, Luiz Fernando Bruzzi está no recinto, no momento não. Então, Lazzarini e Camila comentam o líquido pleural. O pneumologista adora líquido pleural. Quando a gente vê isso, tem muita coisa para comentar, né? Tem vários diagnósticos diferenciais que foram feitos aí. Então, vamos começar a explorar um pouquinho os resultados do líquido com as suspeitas diagnósticas que se tem. A primeira coisa importante para todo mundo ter noção é que se eu pegar 500 ml de líquido pleural, tá? Vou fazer uma toracocentese e na hora da punção eu punciono um pequeno vaso e entra 1 ml dentro daquele líquido pleural, esse líquido pleural a partir de agora estará avermelhado. Então, o simples achado de um líquido avermelhado não me dá o diagnóstico de que existe uma doença na pleura. Você pode ter esse sangue de 3 maneiras diferentes. Maneira número 1, contaminação na hora do procedimento. Maneira número 2, uma doença que cause sangramento dentro do espaço pleural. Uma inflamação, por exemplo, uma neoplasia, uma embolia pulmonar que faz sangrar. E a terceira possibilidade, que é simplesmente sangue dentro da cavidade torácica, ou seja, hemotórax. Então, uma maneira de você poder explorar essas várias possibilidades é pedir uma coisa chamada hematócrito do líquido pleural. Tá? Quando a conta, que não está aqui, mas foi pedido.
Quando há somente uma contaminação na hora do procedimento, o hematócrito geralmente é baixo, abaixo de 5%, 5, 2%. Quando há uma doença com sangramento, o hematócrito é acima disso. Então pode chegar a valores diferenciados. E quando há hemotórax, o hematócrito do líquido pleural é acima de 50% do hematócrito do sangue. Tá? Então esse é o diagnóstico de hemotórax. Esse paciente particularmente tem um hematócrito abaixo de 1%. Então, embora o diagnóstico inicial desse derrame hemorrágico pudesse ser hemotórax, o hematócrito não corroborou esse diagnóstico. Outros resultados que nós percebemos aí é uma glicose de valor normal. Então, lembrar que a glicose pode descer em algumas situações, entre elas tuberculose, agudamente tuberculose e infecção bacteriana. Tá? A glicose está no valor normal. Outro dado importante é que é um derrame exudativo. Tá? Por ser exudativo, também reforça que esse derrame não é um derrame de insuficiência cardíaca. Então, existe uma doença inflamatória nesse líquido pleural. Chama atenção também que na celularidade desse derrame pleural há um predomínio de linfócitos de 91% de linfócitos. Né? Se fosse infeccioso, bacteriano, a gente esperaria encontrar uma neutrofilia. 91% de linfócitos no líquido pleural, as principais hipóteses são tuberculose, neoplasia, eventualmente outros diagnósticos, sarcoidose, síndrome de Dressler, que também pode dar linfocitose, mas ao ver essa linfocitose começa a levantar muito mais as hipóteses de ou neoplasia ou tuberculose, nesse caso particularmente é um paciente imunossuprimido que aumenta a chance de tuberculose. Tá? Pedimos uma ADA, que é adenosina deaminase, que é um marcador de tuberculose, cujo cutoff é uma coisa muito questionável na literatura. Então, se você achar 10 artigos, pode ter 10 artigos com cutoff diferente. Mas, de uma maneira geral, acima de 20 é um cutoff já associado à tuberculose, embora acima de 40 esteja muito mais associado. Então, ele tem uma ADA elevada no líquido pleural, não é enormemente elevada, mas é elevada. O BAR negativo, mas a gente sabe que na tuberculose a chance de achar um BAR positivo no líquido pleural é abaixo de 5%. Então, achar um BAR negativo não afasta nada. Né? Ausência de bactérias, micológico negativo. Então, o achado desse líquido pleural fala contra hemotórax, a tuberculose passa a ter uma importância maior, infecções bacterianas simples tornam-se menos prováveis, insuficiência cardíaca simples torna-se menos provável. Muito bem. Algum comentário ou alguma dúvida sobre essa explanação? Dr. Marcel Seabra, lá no fundo do auditório. Lazarino, eu queria que você comentasse o xantocrômico turvo. Esse xantocrômico, basicamente, vi de cor avermelhada. É isso que o derrame era de característica visual avermelhada. Mas, então, é basicamente xantocrômico. Diferente e até assim, como conhecimento geral, diferente do líquor, as hemácias não crenam no líquido pleural. Então a gente não pede pesquisa de hemácia no líquido pleural para avaliar se é um derrame recente ou antigo. Tá? O xantocrômico simplesmente significa hemorrágico. Então era um líquido hemorrágico. Tá? O diagnóstico então ficou com essas duas possibilidades principais. Marcelo. Então é hemorrágico. Ele era hemorrágico, mas não era hemotórax. Só levantando, não discordando de absolutamente nada, mas, Lazzarini, veja, aqui eu posso dizer que isso aqui é um processo inflamatório crônico. A ADA está aumentada na doença inflamatória crônica, é uma proteína vinculada a processo inflamatório, não obrigatoriamente, exclusivamente a tuberculose. E o valor é um valor elevado, mas não é aquele valor absurdamente elevado. Você tem xantocrômico, você tem uma glicose normal, o que depõe um pouco contra a atividade de doença. Estou dizendo que exclui, mas depõe contra um pouco a atividade de doença. No doente que já tem leucemia, que me chega com isso, então agora eu vou te fazer a pergunta ao contrário. Se ele tivesse algum processo neoplásico, esse exame estaria compatível com o processo neoplásico? Sim. Então estaria compatível. Então, estaria mais compatível para o processo neoplásico do que para um processo tuberculoso.
Eu só não saberia te responder. Eu tenho um micológico negativo, tenho um BAR negativo. Não, eu digo, eu tô juntando. Eu tenho uma ADA não tão alta e tenho um doente que já tem neoplasia. Então, eu só estou querendo estimular a discussão. Tá? E que não tinha queixa prévia de emagrecimento, de estado consumptivo. Estou dizendo que não é que não seja. Né? Pode até ser que seja. Mas não tem história com estado consumptivo, tem MAIC com disfunção grave, chega com uma PCR de 12, indicando um processo inflamatório bem ativo, sem estado consumptivo, com grave disfunção ventricular, que era se esperar num doente como esse. Entendeu? Assim, não estou dizendo que não é tuberculose, mas eu não descartaria assim tão facilmente, ou deixaria de pensar tão facilmente numa neoplasia nesse. Marcelo, Lazzarini, só um instantinho. Essa ponderação do Marcelo é exatamente o gancho que eu ia utilizar no final da discussão para acionar a Juliana Seixas para que ela pudesse fazer exatamente esse balizamento. Não há dúvidas que esse paciente tem uma insuficiência cardíaca descompensada, chegar na sala de emergência. Como também não há dúvida que há um envolvimento pleuropulmonar supostamente não decorrente da insuficiência cardíaca e que os processos inflamatórios, infecciosos, neoplásicos, agora não mais hemorrágicos, possam ser efetivamente elencados. Então, exatamente isso. Como é que a infectologia, e não mais a pneumologia e a cardiologia, enxerga este perfil do derrame pleural? Eu acho que ele, a partir do momento que a gente vê que ele tem um exudato linfocítico, o principal diagnóstico diferencial são exatamente esses dois, maligno e tuberculose, por esse padrão. Ele tem uma proteína até acima de 3, que é o mais visto quando você tem tuberculose. Em relação até à glicose, você pode ter um líquido abaixo, uma glicose abaixo de 60 em geral, mas você observa, na maioria dos casos, em torno de 60 a 100, então essa glicose também é compatível com de tuberculose, mas eu acho que o principal diagnóstico diferencial aí, que não dá para se diferenciar pelo que está aí, seria tuberculose e neoplasia. O ADA, se o ADA viesse acima de 35, em torno de 35, principalmente acima de 50, ele falaria muito a favor de tuberculose, né? Principalmente quando a gente, num país onde a epidemiologia da prevalência de tuberculose é alta. Tanto é que em alguns locais onde a prevalência de tuberculose é baixa, se você vem com ADA baixo, em torno de 4, 5, você praticamente pode excluir o diagnóstico de tuberculose, né? Aqui onde a prevalência ainda é alta, mesmo com ADA negativo, você não poderia excluir a possibilidade de tuberculose. E o BAR é muito baixa a positividade, a sensibilidade no líquido pleural. Então, ele vir negativo não me soma em nada. Não vai me excluir em nada. O que eu acho que seria muito importante nesse caso, que a gente tem aqui, é fazer a pesquisa do PCR para BK, que a gente tem resultado em 2 horas, que seria o GeneXpert, que a gente faz aqui, a gente tem em algumas horas. E seria, eu acho, que uma coisa que não foi... Camila, quer comentar, por favor? Se eu não me engano, lembrando bem do caso, Marcelo, você tem razão, tá? O primeiro diagnóstico desse doente que a gente pensou foi em doença neoplásica. Tanto que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a gente esperou a patologia desse líquido, tá? O cell block, para depois indicar algum outro procedimento. Muito bem. Que se tomou a seguir, né? E lembrando, que o Lazzarini já falou, que a adenosina deaminase é muito presente nos linfócitos. Então, assim, não afasta a possibilidade, mesmo com ADA alto. A gente já teve um caso aqui de linfoma, tá? Com um ADA enormemente alto. Eu já tive um outro paciente que derrame pericárdico, com sarcoma de mediastino, que o ADA era 80. Muito bem. Foi tratado como tuberculose e no final não era. Então, assim... Nós temos ainda duas inscrições, doutor Alfredo Potti, lá no final do auditório, e depois doutor Fernando, para a gente poder avançar. Nós estamos aí exatamente no tempo certinho para a dinâmica. Vamos lá, Alfredo? Boa tarde. Eu queria que o doutor Lazzarini comentasse a respeito da enzima LDH,
sabidamente uma enzima marcadora de atividade tumoral, e demonstrar o meu desconhecimento sobre a LDH, a relação dela no líquido pleural com a sérica. A sérica está ligeiramente elevada. Lazarino. A LDH aumenta em processo inflamatório. Então, qualquer processo inflamatório que atinja a pleura aumenta a LDH. Particularmente em relação à tuberculose ou mesmo neoplasia, o simples valor da LDH tem pouca importância diagnóstica. O que a gente utiliza muito a LDH no líquido pleural é nas suspeitas de derrame parapneumônico, cujo valor da LDH acima de 1000, por si só, seria sugestivo de um derrame complicado e justificada a drenagem pleural. Então, tirando particularmente essa situação que eu citei, o simples achado do valor total da LDH em qualquer dessas patologias não faria diferença prática. Fernando? Os tumores líquidos, né, os linfomas e as leucemias, elas por si só causam imunodepressão e fazem com que a população que tem essa doença tenha um risco aumentado com relação à população de base, com relação à tuberculose, exceto a leucemia mieloide crônica. Ela, por si só, não aumenta o risco da pessoa ter tuberculose com relação ao resto da população. Muito bem. Vamos avançar agora, Natália, que nós agora temos algumas intervenções extremamente interessantes. Como já foi citado, algumas causas de exudato. Não pode lê-las. Neoplasia primária ou metastática, tuberculose pleural, como já foi falado, embolia pulmonar, pneumonia bacteriana, pleurite urêmica e colagenose. Um slide tão bonito como esse tem que ser lido, né? Não pode passar assim, porque isso dá muito trabalho para confeccionar. E às vezes as pessoas estão participando da assistência e acham até bonito, mas o bonito é trabalhoso. Então a doutora Natália tem que descrever. Vamos adiante, Natália. No terceiro dia de internação, já no pós-operatório, não havia débito pelo dreno de tórax. Foi contactada a equipe de cirurgia torácica do hospital, que realizou uma videopleuroscopia com biópsia e ainda houve uma broncoscopia perioperatória. Chamar a atenção que essa não foi uma videopleuroscopia comum. Ela foi agendada para um sábado de manhã. Eu cheguei ao hospital às 10h30 da manhã. Estava programada para as 8 horas. O paciente estava na UTI cirúrgica do hospital, a família na antessala, esperando o resultado. E ao chegar, 10h30, eu imaginei que o procedimento já tivesse sido encerrado. Comentei com a família que eles provavelmente já estaria no pós-operatório, eu conversaria com o time do pós-operatório, examinaria o doente, me reportaria à família, quando a família me disse o seguinte: não, doutor Luiz Antônio, ainda não terminou o procedimento. Eu olhei para o relógio e falei: não, com certeza terminou, 2h30. O procedimento durou 5 horas, foi um procedimento extremamente laborioso. Doutor Guilherme, da equipe do Anderson Nassar. Guilherme, você pode vir aqui um pouquinho para frente que eu já ia acioná-lo. A pleuroscopia realmente foi bem trabalhosa, bem laboriosa, porque na entrada da ótica e das incisões foi visto que tinha muita aderência pleuropulmonar, aderências firmes, e isso demorou muito tempo para realizar toda essa liberação do pulmão. E, posteriormente, havia um espessamento importante da pleura visceral e da pleura parietal, causando um encarceramento deste pulmão. Alguns achados que nós vimos que justificariam algum processo inflamatório crônico já nesse paciente. Esse procedimento realmente demorou, foi questão de 1 hora, 1h30, no mínimo, só para liberar todas essas aderências. Após isso, foi feito biópsia tanto da pleura parietal quanto da pleura visceral, que estavam espessadas, e foi encaminhada pelo patologista, que só achou alguns sinais de inflamação crônica. Na sequência, foi realizada a drenagem torácica de rotina, com 2 drenos, um anterior e um posterior, para evitar que seja feita com novas coleções pleurais, e o paciente foi encaminhado para o pós-operatório. Muito obrigado, Guilherme. Não, realmente só uma inflamação crônica, não tinha granulomas, não tinha nenhum achado sugestivo macroscópico. Então, só para chamar a atenção que foi um procedimento feito por uma equipe extremamente experimentada, extremamente
qualificada, longuíssimo, extremamente laborioso, com muita dificuldade da liberação da cavidade pleural, do desencarceramento pulmonar e um aspecto de espessamento crônico, com material absolutamente inflamatório, mas sem lesões granulomatosas e sem cásium presente na imagem observada. O que particularmente para mim foi surpreendente. A minha primeira hipótese do envolvimento pleural desse paciente, por tudo que já foi comentado aqui sobejamente, era tuberculose pleural. E com esse dado eu realmente fiquei um tanto quanto, aspas, frustrado pelos aspectos anatômicos na sala. Guilherme. Outra hipótese que foi comentada seria de neoplasia pleural. Sem dúvida. Na macroscopia também, na inspeção pleural, não tinha nenhuma imagem sugestiva de implante pleural. Aspecto morfológico, não. Então, vamos adiante. O PCR para tuberculose foi negativo? O PCR para tuberculose, ele na verdade ele é validado até o americano, basicamente para secreção respiratória, né? Escarro, BAL, ele é para isso. E a sensibilidade é altíssima, tá? A sensibilidade e especificidade altíssimas. Qual foi? Ele não, na verdade, ele não fez. E aí o que acontece? O Bruce não está aí, né? Mas o que tem acontecido é que os laboratórios... O Bruce chegou. Tem validado. E o nosso laboratório tem validado para os outros líquido pleural. Fala, Bruce. As metodologias moleculares, elas são validadas para um número restrito de materiais. Porém, a gente já fez uma validação e hoje a gente faz até em sangue, urina, enfim, em nódulos extrapulmonares também. Eu talvez possa contribuir com tudo que já foi comentado pela pneumologia. Na realidade, a opção para esse paciente, ela foi intervencionista, porque independente da etiopatogenia, havia um pulmão esquerdo encarcerado. E efetivamente, os aspectos imunohistopatológicos das biópsias pleurais que foram realizadas encaminhariam para um diagnóstico etiopatogênico. Então, PCR para BK, nesse momento, talvez pudesse ser algo desmedido ou descabido, né? Vamos... Ele, no caso, a gente até hoje em dia indica, mas porque até você tem o resultado em 1 a 2 horas. Ele provavelmente também ia evoluir para cirurgia, mas pensando na investigação de uma possível líquido pleural, de BK pleural, hoje em dia pode ser pedido sim, e a gente faz aqui. Vamos adiante, Natália. Tivemos um dado aí microbiológico, né, no líquido. Isso, no 7º dia de internação, houve o crescimento de um estafilococcus no líquido pleural e foi iniciado o linezolida para esse paciente. Muito bem. Eu diria que tangenciando, mas foi tratado. Paciente imunocomprometido por droga, insuficiência cardíaca, todo esse contexto, fez o antibiótico. Adiante. Agradeço ao Dr. Bruce por ter checado ontem comigo 38 culturas desse paciente, uma a uma. E aqui está o resumo de algumas delas. Cultura do líquido pleural, negativo para tuberculose, e o fragmento pleural também negativo para tuberculose. E no 9º dia de internação a gente recebe esse laudo, que queria que vocês dessem atenção para esse comentário grifado. Processo inflamatório crônico granulomatoso, por vezes com necrose central. Antes da abordagem da pneumologia e da cirurgia do tórax, o Dr. Roberto Gamaschi pediu a palavra. Por favor. Em relação àquela doença de base, a leucemia... Mieloide crônica. Mieloide crônica, quando se levantou a possibilidade que pudesse ser uma manifestação de uma ativação, não havia nada nem no sangue periférico, em lâmina, que eu conversei algumas vezes com um oncologista muito presente do paciente, que foi capaz de me categorizar, de afirmar que não havia recidiva neoplásica, pelo menos da linhagem da leucemia mieloide crônica. Agora, exatamente. apenas sabendo que uma vez tendo tido um câncer, a exatamente maior de ter o mesmo outro tumor primário. Muito bem. Eu queria que vocês comentassem o que está em negrito, fundamentalmente, independente de todos lerem. O slide anterior e esse são 2 complementos, um mostrando cultura
do líquido pleural e da biópsia pleural, e esse com resultado histopatológico. Então, o diagnóstico de tuberculose pode ser comprovada quando há cultura positiva para o Mycobacterium tuberculosis. Tá? A cultura do líquido mais a biópsia pode chegar a 80%, dependendo, 50% a 80%. Tá? Então, em uma quantidade não desprezível dos casos, a cultura pode vir negativa. Ainda assim, o achado de uma doença granulomatosa com necrose sem outro diagnóstico que tivesse, ou seja, não tem doença fúngica ou nenhuma outra doença granulomatosa, é suficiente para fazer o diagnóstico de tuberculose. Então, doença granulomatosa com necrose central, mesmo com culturas negativas, é suficiente, e baseado nisso, o diagnóstico foi, como está dito aí, de tuberculose. Montera. Você afastaria a sarcoidose? O aspecto tomográfico não é sugestivo. O aspecto tomográfico não é sugestivo, o aspecto da doença granulomatosa não é sugestivo. Então, a doença granulomatosa sarcoide é diferente da doença granulomatosa de micobactéria. Não é um aspecto de... Desculpe, Lazzarini, porque aqui não... Ele só está me dizendo que tem um processo inflamatório granulomatoso e... Com necrose central. Com necrose central, e é a mesma descrição dentro da sarcoidose. Montero, eu acho que a dúvida que você tem é uma dúvida coletiva. Então eu queria que a Juliana pudesse comentar esses aspectos, digamos assim, microbiológicos indiretos que foram aqui visualizados. Como é que você vê isso para dar consistência ao diagnóstico? É porque na tuberculose você vê o crônico granulomatoso com necrose central. Então, o fato de ter a necrose central fala mais a favor, muito mais a favor de tuberculose do que de sarcoidose. E, assim, e além do que, eu acho que a prevalência também no Brasil, né, você também é um fato que também fala a favor ainda mais de você pensar no diagnóstico de tuberculose. Muito bem. Então, foi um diagnóstico de fortíssima presunção. O paciente começa o tratamento e a imagem tomográfica pós-procedimento de videopleuroscopia realmente é uma imagem extraordinária. Vamos vê-la? Continuação do laudo, que não tem nenhuma alteração. Como nossa avaliação final, tuberculose pleural em paciente com leucemia mieloide crônica. E essa é a imagem da tomografia pós-procedimento. Aí está a imagem. Todos se lembram do pulmão esquerdo encarcerado do paciente, não somente com pouca expansão, mas com aquele líquido extremamente denso, heterogêneo, que mesmo antes, talvez, do dado laboratorial bioquímico, já sugeriria a perspectiva de um infiltrado ou um derrame exudativo bastante espesso. Vamos adiante. Foi suspensa, então, a linezolida, foram 4 dias de uso dessa medicação, iniciado o RIP. No 11º dia de internação foi retirado o dreno posterior, no 13º o anterior e iniciada a varfarina. O paciente estava com enoxaparina em dose de anticoagulação subcutânea durante todo esse processo, com uma ou outra interrupção ligada a procedimentos intervencionistas. No 15º de internação, esse paciente recebe alta hospitalar. Eu diria que em excelentes condições clínicas, reencaminhado, digamos assim, por mim, ao seu médico assistente, cardiologista, ao seu oncologista, e com a indicação de voltar ao consultório de Luiz Lazzarini para o follow-up, cada um na sua área, mas nesse momento do acompanhamento de um paciente com esse perfil que Marcelo muito bem comentou, usando drogas que têm um percentual de complicações em médio e longo prazo que não são pequenas, sobretudo em nível hepático, né? Vamos adiante. Um pouquinho de literatura. Em relação à tuberculose pleural, ela representa 5% dos casos de tuberculose. É a segunda causa mais comum de tuberculose extrapulmonar, sendo que a primeira é a forma linfática. O líquido pleural normalmente é exudato, linfocítico, como já foi discutido aqui.
E a tuberculose pleural, ela implica numa reação de hipersensibilidade da pleura ao bacilo, o que explica uma baixíssima positividade da pesquisa do BAR, e uma cultura do líquido pleural que é positiva em menos de 30% dos pacientes. Montera, isso melhora um pouco o seu raciocínio, o seu entendimento sobre a etiopatogenia, ou você ainda não está convencido? Eu estou plenamente convencido, eu estou aprendendo aqui. E a necrose caseosa central eu já aprendi, não é da sarcoidose. Então está encerrado o assunto. Muito bem. Que eu aprendo. Professor Jorge Sabino. Não, e ensina bastante. Doutor Jorge Sabino. Marcelo, a tua aula inicial de causas de dispneia foi fantástica. Então você já ensinou muita gente aqui. Duas perguntas, né? Uma é em relação à cultura, foi só do líquido ou da biópsia, né? Que poderia aumentar um pouco a positividade nesse contexto. E a outra é saber se esse paciente, em algum momento que antecede o procedimento cirúrgico, né, de drenagem, ele recebeu quinolona, que também pode influenciar na positividade das culturas. Essa segunda pergunta eu não vou poder responder, não sei, efetivamente não sei, não me recordo de nenhuma síndrome infecciosa que tivesse antecedido o processo. E a segunda, o Lazzarini e Camila podem se posicionar. Tokovac. Para ele responder isso, queria que o Lazzarini comentasse também, se no histórico desse paciente prévio a essa internação, se havia algum dado que sugerisse a possibilidade de contaminação, ou se não há necessidade, nesses casos, de pensar como e quando, em que momento ele possa ter adquirido o micobactério, se isso é uma doença que pode aparecer sem necessariamente haver histórico de contaminação. Muito bem. Lazzarini, bastante objetivo por causa do tempo. Bem objetivo. Rapidamente. A cultura já tinha mostrado ali, tinha líquido pleural, biópsia pleural, ambos negativos. Segunda pergunta, não tem história prévia se ele usava quinolona, aqui não tinha usado. Terceira pergunta, nos pacientes que vão ser imunossuprimidos, tá? Seja HIV ou por drogas, a indicação hoje é avaliar se ele está infectado pelo micobactério. Existe maneira diferente de fazer, ou você pede um PPD, ou hoje, como está muito difícil, você pode pedir uma coisa chamada IGRA, que é o equivalente ao PPD, só que exame de sangue. Nos casos que vão ser imunossuprimidos e que tenham resposta positiva, ou seja, estão infectados, mas não doentes, se indica quimioprofilaxia. Muito bem. Montera, por favor. Claro. Não, ele já saiu, não está mais aqui. Eu ia perguntar se a utilização de PET aqui poderia ajudar para atividade de doença. Eu não sei responder. Posso responder da seguinte maneira. Ambas as doenças, neoplásica e tuberculose, captam muito no PET. Então ele não iria... O de glicose, não o de leucócito. FDG. Por FDG, entendeu? Porque a glicose, como servia também para sarcoidose, eu teria uma dúvida se também poderia indicar atividade de tuberculose. A gente normalmente no PET não ajuda a diferenciar ambas as situações. O jovem está lá. Perdão. O PET não teria um valor preditivo positivo, não, porque pode tanto nas doenças neoplásicas, quanto, né, o Lazzarini já comentou, tanto na doença neoplásica quanto também na tuberculósica, pode dar positividade. A pergunta não é essa, perdão. O diagnóstico já está dado. Sim. Eu tenho tuberculose. A pergunta é, se eu saber se está ativa. Não. Entendeu? Posso. Se o PET for, pode dizer para mim, está ativo ou não? A gente não consegue fazer essa distinção. Marcelo, a simples atividade da doença é justificada por esse envolvimento pleural exuberante, com grande derrame, ou seja, com muita inflamação, que era o perfil da internação do paciente. Eu diria que uma doença em franca atividade e, digamos assim, retroalimentada pelo uso de imunossupressor. Fernando e Ana Amaral. Só para não parecer que o diagnóstico de tuberculose era uma coisa assim tão assim, fácil e descarada de se fazer, só para ressalientar, dos tumores líquidos, o único que não aumenta o risco de tuberculose é a leucemia que ele tem, a leucemia mieloide crônica. Em vários trabalhos, inclusive um brasileiro, nós revisamos a literatura. Segundo, o Glivec, ele não é um imunossupressor, ele é um imunoterápico, inibidor da tirosina quinase, e há dados altamente conflitantes na literatura se ele
aumenta ou não a possibilidade de tuberculose, apesar de que cada vez aparecem mais evidências de que sim, mas não é um pensamento tão retilíneo, tão assim, linear, isso quanto mesmo. Aparentemente a sessão possa ter demonstrado. Vamos então para caminhar para a conclusão do caso. Esse slide mostra o que a gente já viu na sessão, que a videotoracoscopia com biópsia é o melhor método, chegando a 95% de sensibilidade, e é muito importante no diagnóstico diferencial com outras doenças. Tem algumas informações finais extremamente relevantes. Principalmente como câncer. Em relação à LMC, é uma doença mieloproliferativa que normalmente acomete uma faixa etária entre 40 e 50 anos. No caso desse paciente, um diagnóstico em torno dos 65 anos. Isso. É uma translocação entre os cromossomos 9 e 22, resultando no cromossomo Filadélfia, e o tratamento é feito com um inibidor da tirosinoquinase, no caso, o imatinib. Como o Dr. Fernando já comentou, a gente fez uma revisão de literatura mostrando a relação da tuberculose com o imatinib e a LMC. Tem muita coisa na literatura, quem tiver interesse, vale a pena ler, é bem interessante. E o Dr. Lazzarini me mostrou hoje um site que a gente consegue, se chama Pneumotox. A gente consegue colocar o nome de um medicamento e ver quais os problemas que esse medicamento podem causar em relação ao pulmão. E essa é uma lista do que o imatinib pode causar em relação ao pulmão de quem faz uso dessa droga. Eu chamaria a atenção que na penúltima linha, mesmo na inexistência de prévia cardiopatia, edema pulmonar cardiogênico, e a segunda página chama atenção lá embaixo, na antepenúltima linha, o imatinib diretamente relacionado à tuberculose pulmonar, extrapulmonar ou reativação da chamada de novo de um complexo primário, além da infecção por micobactério não tuberculose. Observe que retenção líquida está ali mais ou menos na metade de cima do diapositivo. Os aspectos relacionados a um desenvolvimento de uma aguda cardiomiopatia correlacionada com a cardio-oncologia diretamente, de maneira que esta droga é uma droga que definitivamente manteve o paciente vivo nos últimos 13 anos, com excelente qualidade de vida, mas necessita de acompanhamento para e passo, porque efetivamente tudo que esse paciente desenvolveu, independente da sua cardiopatia isquêmica prévia, dilatada, com disfunção, provavelmente possa ter sido também retroalimentada de maneira paulatina pelo uso da droga. É uma droga que o Fernando muito bem comentou, é um imunoterápico, mas infelizmente desempenha também um perfil imunossupressor e expõe o paciente a esse sem número de eventos de risco infeccioso. Vamos concluir. Só fazer uma pergunta. Essas manifestações, elas poderiam se manifestar 13 anos após a utilização do fármaco? Porque esta é uma bela pergunta. Entendeu? A pergunta é, porque sem dúvida nenhuma ele se beneficiou do fármaco. A leucemia mieloide crônica, que é uma doença, os fármacos neoplásicos mudaram o perfil, principalmente das leucemias. 13 anos depois, vocês acham que a gente pode estar atribuindo à tuberculose? Porque é o que todas as complicações, né? Quer dizer, porque a história mostra que desde a primeira intoxicação hídrica que o paciente faz, em vigência de insuficiência cardíaca e o desenvolvimento da tuberculose, do derrame pleural, 13 anos depois, será que a gente teria ainda essa associação? E, assim, antes de fechar a sessão, eu só queria lembrar uma frase, que as doenças mais comuns são as doenças mais comuns. Então, o derrame pleural desta monta, num país como o Brasil, num paciente que, apesar de não ter uma doença de imunodepressão e não ter
utilizado uma droga imunossupressora, esse paciente, sem dúvida nenhuma, ele tinha algum grau de comprometimento imunológico, sem dúvida nenhuma, e que a tuberculose aí, sem dúvida nenhuma, ela pode se apresentar. Agora, em relação ao remédio, que eu queria saber da opinião 13 anos depois, se a gente poderia atribuir. Eu infelizmente, Carlos José Andrade não está aqui, poderia dar esse suporte. Doutora Ana Amaral, nós temos ainda 5 minutos, aquele relógio está 2 minutos adiantado. Eu fiz uma pesquisa com o professor Montera, que tem o horário diretamente de Greenwich, traduzido para Brasília. Ele me disse, são 2 minutos. Perfeito, vamos lá. Só para aproveitar o gancho do comentário do André, claro que depois da gente rever todo o caso, discutir, e claro que o derrame pleural de grande monta no Brasil sempre faz a gente pensar em tuberculose, mas o curioso que eu queria salientar aqui, o papel, claro que eu não vou deixar de puxar a sardinha para o meu lado, o papel desafiador de quem é nosso na sala de emergência, né? Um paciente que teve todo esse discorrer, essa investigação fantástica no hospital, e naquele primeiro momento que a gente recebe esse paciente na sala de emergência, a gente tem uma série de hipóteses diagnósticas e, ao mesmo tempo, a gente tem que estabilizar aquele paciente para poder transferi-lo para terapia intensiva ou, enfim, para o centro cirúrgico, para o local que for mais adequado. Então, como é curioso, né, e desafiador o nosso papel, um paciente que chega com toda cara e jeitão e todo o estereótipo de uma insuficiência cardíaca, depois, no final, a gente chega num belo diagnóstico de tuberculose pleural, né? Eu faço minhas palavras, doutora Ana Amaral, chamando que todo diagnóstico é um grande desafio. Semana retrasada, nós tivemos a sessão belíssima da emergência, intitulada Síncope na Sala de Emergência, Desafio Diagnóstico. Este caso, nós usamos a palavra dilema diagnóstico, mostrando que ele foi muito mais do que desafiador. Ele nos levou por múltiplos caminhos que uma estrutura como essa que o hospital tem, não somente arquitetônica e tecnológica, mas com um material humano diferenciadíssimo, não somente do ponto de vista intelectual e técnico, mas do comprometimento, da atitude frente ao paciente, propiciou este tipo de evolução. Mas, infelizmente, essa não foi a evolução final do paciente. Vamos adiante no último diapositivo, penúltimo, aliás. Em janeiro desse ano, esse paciente foi a um outro serviço hospitalar, onde foi reduzida e por hora retirada a varfarina. Prótese mecânica, mitral, com disfunção sistólica. Ele teve uma nova internação aqui no Procardíaco em fevereiro desse ano, inclusive chegou no meu plantão, onde eu já conhecia o caso do doente, eu sabia que iria apresentar essa sessão. Havia uma FA aguda, com critério de estabilidade no início. Foi evidenciada uma trombose de prótese mitral mecânica, uma endocardite interrogada, esse foi o resultado de algumas hemoculturas que nós checamos, e o paciente evoluiu a óbito. Essa é uma foto do eco que nós conseguimos ter acesso. Chamando a atenção que quando ele interna com a sua tuberculose, ele tinha um INR de 12. E foi um bom respondedor. A Ana muito bem comentou que ele não utilizou vitamina K. Não precisou, o complexo protrombínico, trouxe para 1,52, foi mantido com enoxaparina, anticoagulado com varfarina. Não há ainda evidência nem indicação de que os novos anticoagulantes orais possam ser utilizados no ambiente de pacientes protéticos, cardíacos. Usou varfarina bem equilibrado. E como um dado de follow-up fundamental a vocês todos, eu sei hoje que ele não voltou nesse período ao seu cardiologista primário, não voltou ao oncologista e não esteve no consultório do Dr. Luiz Lazzarini, mostrando que, eventualmente, esse dito atendimento médico, talvez inapropriado ou inadequado, talvez tenha sido produzido por um desconhecimento de quem atendeu sobre o paciente, mostrando que o paciente precisa ter, se não um médico, mas uma equipe assistente, que conheça o paciente, que tenha o seu prontuário médico, que saiba raciocinar do ponto de vista clínico. Infelizmente, um desfecho muito triste, mas que não tira, em hipótese alguma, a meu juízo, o valor do aprendizado e o valor da chamada equipe coordenada, desde o ambiente da emergência,
passando pelos núcleos de pneumologia e de infectologia, os cuidados intensivos. Imagina um paciente desse em ambiente intensivo, uma tuberculose pleural, que isso demanda de cuidados, mas nós não vamos terminar a nossa sessão com esse ambiente, digamos assim, de entristecimento. A nossa equipe de residência médica, eu já tenho reiteradamente comentado com o professor André Volchan e com o professor Fernando Rangel, eu tenho achado a equipe de residência muito tímida nas sessões clínicas. Vocês precisam se expandir um pouco mais. Isso aqui é a casa de vocês, onde vocês estão fazendo o treinamento de vocês e que vocês jamais se esquecerão. Ou porque continuarão trabalhando aqui, ou porque em algum momento virão a trabalhar aqui, mas porque foram treinados aqui. Descontraiam-se um pouco mais, falem um pouco mais, questionem, perguntem e estabeleçam as suas visões. Isso é muito importante. E eu creio que talvez esse seja um dos aprendizados mais importantes da residência médica, que é criar esse ambiente do relacionamento. Então existe uma coisa em gestão, não sou um expert, muito pelo contrário, mas que eu gravei chá, conhecimento, é o C, H é habilidade, então isto é o treinamento, e o A é a atitude que se assume. Eventualmente as diferenças técnicas e científicas entre médicos, do ponto de vista absoluto, muito pequenas, tênues, mas a atitude faz a diferença. E essa atitude, tendo o paciente no centro e a equipe não somente multidisciplinar, multiprofissional e interdisciplinar, é que produz a diferença. Então nós temos, para terminar, por favor, doutora Natália. Para terminar, primeiro eu queria agradecer ao Dr. Luiz Antônio pela oportunidade mais uma vez, a todos os moderadores que me ajudaram muito na elaboração dessa sessão. E queria prestar uma pequena homenagem aos meus R2 e R3 que estão indo embora. Eu queria falar um minutinho só. Eu também fui surpreendido por esse último slide. A Natália me falou um pouquinho antes de começar a sessão. Todos vocês sabem da importância que o braço acadêmico tem para o pró-cardíaco, tanto no ensino como na pesquisa, e sem dúvida nenhuma o programa de residência médica que esse hospital já faz há alguns anos, inicialmente na cardiologia e posteriormente se expandindo para a medicina nuclear, para a terapia intensiva e nos últimos 2 anos também para a ecocardiografia, tem engrandecido muito o padrão assistencial da casa. Nós somos uns privilegiados, vocês podem ter a certeza, esse hospital tem o privilégio de ter um grupo de residentes que ano após ano nos ensina bastante coisa, e não só ensina nos questionamentos médicos, mas também na forma de relação, de como é que a gente pode aprimorar as outras competências, além das nossas competências técnicas, que vocês já me ouviram falar aqui tantas vezes. Eu acho que a capacidade de interagir com um grupo de residentes do hospital engrandece em muito o corpo clínico do hospital. Eu acho que todos os que estão nessa sala, que têm a oportunidade de conviver com residentes, sabem a riqueza que é esse tipo de relação. Então eu queria, naturalmente, além de agradecer muito aos preceptores de cada um dos programas de residência médica, Fernando Rangel e Daniel Seta pela cardiologia, o Jader pela medicina nuclear, o Carlos José na terapia intensiva e o Arnaldo Rabichovski na ecocardiografia. Eu queria também agradecer muito aos residentes por tudo que têm nos ensinado. Obrigado.